A gente vai começar o curso de integração, de membresia, e a gente vai falar de alguns pontos que a comunidade tem como fundamento, que a comunidade acredita, e nessa a gente vai dar uma dialogada. Se tiver dúvida, pode perguntar, para que a gente entenda o valor de ser membro do corpo de Cristo e o valor de pertencer a uma comunidade local. Amém? Pastor, ultimamente ele não é o rei Nabucodonosor, mas está colocando a gente na fornalha, sabe? Mas Deus nos dê graça e a gente vamos aí aprender com o Espírito Santo e a palavra de Deus. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra ela lá em Efésios capítulo 3 e o verso de número 10. Efésios capítulo 3, verso de número 10. Primeiro ponto que a gente vai falar aqui nessa manhã é no que cremos, no que a comunidade acredita, no que a gente crê. Amém? E a gente vai começar com o primeiro ponto, que nós cremos que a igreja é a expressão da multiforme sabedoria de Deus. O que é a multiforme? Ser a expressão da multiforme sabedoria de Deus é dar materialidade, é tornar visível, tornar aparente e evidente a sabedoria de Deus, que se revela de muitas formas e de muitas maneiras. Por isso a palavra multiforma, ela se revela de muitas formas e de muitas maneiras. Então, ser essa expressão, queridos, é você se permitir ser um canal por onde a sabedoria de Deus passa. E quando isso acontece na vida do discípulo, na vida do cristão, muitas pessoas são edificadas, famílias são transformadas, porque a maior expressão da multiforme sabedoria de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Ele foi a maior expressão, sempre será a maior expressão, de forma que ele se tornou para nós modelo, padrão, caminho, exemplo. Então a gente vê na vida de Jesus Cristo como Deus se manifestou de muitas maneiras. Deus usou a Jesus Cristo, o Espírito Santo usou a Jesus Cristo de muitas formas. E às vezes a gente fica preso a coisas grandiosas, mas Deus pode nos usar na simplicidade das coisas. Às vezes uma palavra, às vezes um abraço, às vezes um gesto de carinho, de afeição. Então essa multiforme sabedoria de Deus, ela vai se revelar na vida do Filho de Deus de muitas maneiras. O importante é entendermos que Deus decidiu se manifestar através de nós. Amém? Nós, seres pequeninos, cheios de falhas, mas que carregamos dentro de nós algo perfeito. E esse algo perfeito é o Espírito Santo de Deus. E através dele, Deus se manifesta ao mundo através de nós. Amém? Outro ponto, a igreja, queridos, é a comunidade dos que vivem pela fé. Você vive pela fé, Marquinhos? A gente somos aqueles que vivem pela fé. Nós cremos que a igreja é a comunidade que vive pela fé. Vamos dar uma discorrida lá no livro de Hebreus, capítulo de número 10, e o verso 38.
Hebreus, capítulo de número 10, e o verso de número 38. Diz assim a palavra do Eterno: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O que Hebreus aqui está nos ensinando, irmãos? Que viver pela fé não é viver dependente de Deus, como se Deus tivesse toda a responsabilidade de fazer o que nós temos que fazer. Viver pela fé não é depender de Deus e não fazer nada enquanto as coisas acontecem. Mas viver pela fé é viver crendo que de Deus virá toda a providência que nós precisamos, toda a providência que nós necessitamos. No entanto, enquanto essa provisão não acontece, o que a gente faz? Fica parado? Não, a gente trabalha, porque a fé na vida do Filho de Deus, ela não vai produzir uma aposentadoria. A fé no Filho de Deus, na vida do Filho de Deus, ela vai produzir em você um trabalhador. Então você não vai ficar de braço cruzado esperando Deus fazer tudo. Não. A parte que lhe cabe como Filho de Deus e como discípulo de Cristo é nós que fazemos. Amém? Então a fé não é para produzir para nós uma aposentadoria, mas é para fazer de nós trabalhadores. E viver, irmãos, pela fé é ter a certeza de que em Cristo Jesus eu posso manifestar aquilo que ainda está invisível dentro de nós, porque as virtudes do Espírito Santo estão dentro de nós. E fé não é para me alcançar a casa que eu quero, o carro que eu quero, mas é para tornar evidente o filho que eu sou, é para tornar evidente a identidade que eu carrego. E quando a gente vive nesse processo de relação, tudo que você precisa para viver o propósito de Deus vai acontecendo naturalmente. Amém? Então a gente precisa entender que a nossa fé não é uma fé materialista. A nossa fé é uma fé que dá materialidade às virtudes do Espírito Santo, às virtudes do reino de Deus. Amém? Nós cremos também que Jesus é o Cristo. Significa isso, pastor Jonathan? Significa que nós cremos que Jesus é o Messias enviado por Deus. É o Filho que veio para resgatar aquele que se havia perdido. Cristo é o Filho do Deus vivo. E Ele foi e sempre será a maior expressão da vontade de Deus ao mundo e aos homens. E é fundamentado na palavra de Deus e habilitado no poder do Espírito Santo. Para quê? Para manifestar amor, graça, glória, virtude e justiça. São essas coisas que o Filho de Deus, você Alfredo, você Márcia, você Marquinhos, eu pastor Jonathan, que manifestamos mediante Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Estão entendendo até aqui? Jesus, ele é o exemplo, o caminho. O Espírito Santo é quem nos ajuda a seguir esse exemplo e a permanecer no caminho. O Hernando Dias Lopes diz que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma alma se converter sem o Espírito Santo. Estão entendendo? Isso quer dizer que sem o Espírito Santo não dá, irmão. Não dá. Não tem como. Não tem como a gente manifestar amor sem o Espírito Santo. Não tem como a gente manifestar bondade sem o Espírito Santo. Não tem como a gente viver a promessa de Deus sem o Espírito Santo.
Não tem como, Marquinhos, você liberar perdão sem a presença do Espírito Santo. Tudo o que nós fazemos, todas as virtudes que nós liberamos por causa do Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo, ele é forte pela consistência e qualidade dos seus vínculos e compromissos. E como um lugar de liberdade, ele é apto para nos influenciar e governar as nossas vidas. Por isso, irmão, que ser cheio do Espírito Santo é você perder o seu poder de escolha. O Alfredo não decide mais, o pastor Luciano não decide mais, o Marquinhos não decide mais. Quem decide agora? É a pessoa do Espírito Santo. De maneira que você só faz o que o Espírito Santo te manda. É Ele que te conduz. Água para mim, por favor. É Ele que te conduz. E quando a gente vive essa experiência de ser orientado pelo Espírito Santo, de ser conduzido pelo Espírito Santo, ainda que algumas coisas dê errado na nossa vida, porque nem sempre tudo vai dar certo, mas a gente sempre vai continuar perseverando até o fim, porque quem está te conduzindo é o Espírito Santo. Amém? Vamos para o outro ponto. Nós cremos também, queridos, que a santificação se dá pela palavra de Deus e pela oração. A palavra de Deus é o que nos limpa. Vamos ler lá em João, capítulo de número 15, e o verso de número 3. Valeu. João, capítulo de número 15, verso de número 3. Olha o que a Bíblia diz. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. A palavra de Deus está dizendo que nós estamos limpos pela palavra, e nós cremos que o único meio de ser limpo da contaminação do pecado é pela palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é o que nos limpa. Quando a escutamos? Sim ou não? Não. A palavra de Deus nos limpa quando a ouvimos, porque escutar é o jeito fingido de ouvir. Agora, ouvir é se comprometer com a palavra de Deus, porque a palavra traduzida por ouvir é a palavra obediência. Então, quando Jesus fala, vocês serão meus amigos se obedecerdes a minha palavra. Então, irmão, a palavra de Deus nos limpa, não quando a escutamos, mas quando nós a praticamos. Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22, diz que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, porque a palavra de Deus só surte efeito na nossa vida quando ela é praticada por nós. Não adianta a gente chegar aqui um domingo de manhã, um domingo à noite, escutar a palavra e a palavra não causar em nós transformação. Agora, adianta muito quando nós nos inclinamos para ouvir a palavra de Deus e se comprometer com ela. E se comprometer com a palavra de Deus é fazer todo o possível para viver uma vida de obediência. Amém? De maneira também que em João, Jesus diz que vocês serão meus discípulos quando obedecerem a minha palavra. Então, irmão, obedecer a palavra de Deus na vida de um filho de Deus não é uma negociação, não é um talvez. Não, irmão, para nós tem que ser uma lei. Obedecer a palavra de Deus deve ser uma lei para nós, e essa lei está dentro de você, não está fora de você. Todas as vezes que você se esforça
Para obedecer uma lei que está fora, você se frustra. Agora, quando você obedece uma lei que está dentro de você, você permite que o Espírito Santo te ajuda a viver como um filho de Deus deve viver. Amém? E aí Jesus também vai dizer na parábola dos dois alicerces, em Mateus 7, 24, 29, aquele que ouve a minha palavra e as põe em prática, é como quem? É como o homem prudente. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem tolo. Então, queridos, a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e também é agradável, como diz Romanos 12, mas nós só vamos experimentar isso de Deus quando nós obedecermos a palavra de Deus, quando nós transformarmos a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. É quando você se inclina para aprender do Espírito Santo, para aprender da palavra de Deus. É quando você se esforça para ouvir, para ler, meditar e compreender aquilo que o Espírito Santo quer falar para você. Amém? Então a gente deve se esforçar. Vida cristã, como eu costumo dizer, é nossa responsabilidade. Salvação é responsabilidade de Deus. Amém? E além do mais, irmão, Deus não tem como propósito que a gente apenas funcione. Deus tem como propósito que a gente flua como um rio de águas vivas. Ele quer fluir através de nós. Porque se a gente só funcionar, a gente fica mecânico. Mas se a gente fluir, a gente se torna espontâneo na presença dele. E é isso que Deus se agrada, espontaneidade. É o filho que adora o pai, e não por aquilo que o pai dá ou faz, mas é o filho que adora o pai por quem o pai é. Amém? Então flua na presença de Deus. Não apenas funcione. A gente também crê que a unidade é nossa base de vida. A igreja, irmãos, ela é o corpo de Cristo. E, portanto, é um organismo vivo. E desse corpo, Cristo é a cabeça. Amém? E tudo o que nós praticamos e fazemos reflete no corpo de Cristo. Vamos ler lá em Efésios, só para a gente ler um pouquinho. Efésios, capítulo de número 4. Eu vou ler do 1 ao 16, só para ficar claro aquilo que eu quero lhes falar nessa manhã. Amém? Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. E um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a medida de fé, repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, triunfou nas alturas, e levou cativos muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Que significa? Ele subiu, senão também aquele que havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para
que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida, a plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, à medida que cada parte realiza a sua função. O que esse texto está dizendo? Que o corpo de Cristo só cresce, só se desenvolve quando, primeiro, seguimos a verdade em amor. A base das nossas relações e da unidade é o amor. O amor é o que nos liga. O amor é o que nos permite perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. É o que nos permite abrir mão da razão pelo bem da relação. Segundo, o corpo cresce e se edifica-se a si mesmo à medida que cada parte realiza a sua função. O que Paulo está dizendo? Quando eu, pastor Jonathan, não cumpro com os meus deveres, não cumpro com a minha função, quando eu, pastor Jonathan, não sou um homem de Deus responsável na obra de Deus, o corpo do Cristo é prejudicado. Quando um membro do seu corpo está adoecido, esse membro prejudica todo o corpo. Vou pegar aqui a Márcia como exemplo. Esses tempos atrás ela passou uma prova, uma queimadura no pé. Seu corpo todo sofreu ou não, Márcia? Sofreu. Por quê? Porque um membro estava machucado, um membro estava adoecido, e isso prejudica todo o corpo. Por que às vezes a nossa comunidade não avança? Porque existem pessoas da comunidade, na comunidade, que não cumpre com o seu papel, que não cumpre com a sua função, que não se torna alguém responsável. E Deus nos chamou para sermos resposta, para sermos responsável. Eu não vou mentir para vocês, é difícil estar aqui, mas a parte que me cabe a mim fazer, a mais ninguém fazer. E se você, como membro do corpo de Cristo, se negar a cumprir o seu papel, não se preocupe, o corpo pode sofrer por um tempo, mas não por todo o tempo, porque se você rejeitar a obra e o chamado de Deus, Deus levanta outra pessoa para fazer aquilo que você não quer fazer. Mas se você quer um conselho, participe, se envolva, se comprometa, invista no reino de Deus, irmão. Invista o teu tempo, a tua dedicação, invista o teu melhor, porque Cristo te ofereceu o seu melhor. Deus te ofereceu o seu melhor, e Ele te deu tudo o que você precisa para ser uma pessoa responsável, para ser um homem responsável, uma mulher responsável, para assumir o seu papel. Amém? A gente tem que ser responsável, a gente tem que se comprometer com a obra de Deus, porque ser membro de uma comunidade local e ser membro do corpo de Cristo é viver compromissado com isso. Amém? Nós cremos também que o relacionamento é a nossa base funcional. Tudo que Deus fez, Ele fez pensando na família, porque nós nascemos da família, na família e para a família. Amém? Primeiro, Deus nos reconciliou consigo, pois nós estávamos em inimizade com Deus. A gente estava afastado de Deus. Então Ele nos reconcilia consigo mesmo e nos dá, como diz Paulo, o ministério da reconciliação.
Em você existe uma capacidade de reconciliar pessoas com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Amém? E Ele envia Jesus Cristo, e por meio dele todos nós fomos reconciliados. E tendo uma boa relação com Deus, a nossa família ela cresce, ela se desenvolve, ela alcança a maturidade. Ela não vive no ambiente da ignorância, não. Quando a gente se compromete com as verdades fundamentais do reino de Deus, a nossa família ela sai do ambiente da ignorância e começa a viver no ambiente do conhecimento. Aí sabe o que acontece? Você sofre no ambiente do conhecimento? Sofre, mas sofre com propósito de vida. Amém? Vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 18. Olha o que Paulo vai falar aos irmãos que estavam em Coríntio. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Amém? O nosso amor a Deus, irmão, ele não se comprova quando nós estamos na comunidade, erguemos as nossas mãos e louvamos a Ele. O nosso amor a Deus, ele não se comprova quando nós damos grito de glória a Deus. O nosso amor a Deus, ele é testificado, comprovado, evidenciado e visto quando nós amamos o nosso semelhante. Amém? É quando você estende a mão para aquele que te prejudicou, é quando você decide perdoar aquele que te caluniou, é quando você dá pão e água para o seu inimigo. São nesses momentos da vida que o nosso amor a Deus é comprovado. Porque se a gente diz que amamos a Deus, mas não conseguimos amar o nosso próximo, primeiro livro de João, primeira epístola diz que nós somos mentirosos, e em nós não há verdade alguma, porque se nós não conseguimos amar quem a gente vê, como a gente pode falar que ama a quem a gente não vê? Estão entendendo isso? Então o amor a Deus se comprova na relação com o outro, no relacionamento com o outro, e às vezes não é naquele que te ama, mas é principalmente naquele que você não tem afinidade alguma, ou naquele que te persegue por algum motivo, ou naquele que te prejudicou por algum motivo. É na sua capacidade dada pelo Espírito Santo de perdoar, de amar, de abraçar, é que o amor de Deus é visto. É muito bom na comunidade dizer que amamos a Deus, dizer que louvamos a Deus, e nisso a verdade também. Mas o amor verdadeiro a Deus só se comprova quando nós amamos aquele que nos persegue, quando nós perdoamos aquele que nos prejudica. Amém? E o amor, ele é a base das nossas relações. É o amor que nos une, apesar das nossas diferenças e divergências. O amor supera os obstáculos daquilo que eu penso, daquilo que você pensa. Se em algum assunto nós discordamos, o amor faz que nós, apesar da discordância, consigamos andar juntos, consigamos ter uma boa relação. Então nós cremos que o relacionamento é a nossa base funcional. E Deus, irmão, desde a criação, vem resgatando os relacionamentos. Porque uma das primeiras coisas que acontece quando Adão peca é que ele entra em inimizade com Deus. Ele quebra a relação com Deus. Então Deus envia seu Filho Jesus, morre na cruz por nós e nos reconcilia com Deus, nos aproxima de Deus. Agora nós não estamos fora da mesa da Trindade, agora a gente se assenta na mesa da Trindade. Agora a gente não anda com medo porque somos inimigos de Deus, não. Agora a gente é chamado de amigos de Deus, filhos de Deus. Amém, irmão?
Nós cremos também que a equidade significa justiça, que a equidade é a justiça de Deus na terra. E esse, irmão, é um dos princípios pelo qual o Verbo se fez carne. Esse é um dos princípios pelo qual Jesus veio à terra, para fazer justiça. E nós não podemos crer segundo aquilo que vemos, mas podemos ver segundo aquilo que cremos. Amém? E o desafio da nossa fé, irmão, é materializar o amor que confessamos. O desafio da nossa fé é dar luz às virtudes do reino de Deus. Para você ser um canal de Deus, você precisa ter fé. Para você materializar virtude na terra, você precisa ter fé. Para você permitir que a bondade de Deus passe pela tua vida, você precisa ter fé. Porque tudo o que é produzido sem fé, diz Hebreus que é pecado. Agora, pela fé nós nos aproximamos de Deus. E quando Hebreus fala que pela fé nós nos aproximamos de Deus, Hebreus está dizendo que nos tornamos semelhantes a Ele. E Hebreus também fala que Deus, Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então logo, se somos semelhantes a Deus, nós também somos recompensadores dos nossos irmãos. Então em você existe uma provisão. Dentro de você existe a provisão para alguém. Porque a maior vergonha que pode acontecer na vida do Filho de Deus é o Filho de Deus não ter nada para entregar. Mas dentro de você existe algo especial. Paulo em Coríntios fala que é um tesouro, foi colocado em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então nós cremos que a equidade de Deus se faz através da nossa vida. Jesus te justifica. Ele pega a justiça que é dele, coloca em você e assume as consequências dos seus pecados, dos nossos pecados, e assim nos torna justos. Para quê? Para fazermos justiça na terra. E fazer justiça na terra não é distribuir igualdade, mas fazer justiça na terra é compartilhar com as pessoas aquilo que Deus é. Estão entendendo? É repartir o que eu recebi de Deus com as pessoas. É partilhar das virtudes que há em mim. É partilhar do amor que eu recebi, que eu entendi. Isso é justiça, isso é equidade. É você amar o outro, mesmo não sendo amado por ele. É você ter para repartir, mesmo ele não merecendo essa partilha. Amém? Então a fé, irmão, não é necessariamente para tornar possível o bem que eu almejo, mas a fé é para tornar visível o bem que você pode ser na vida do seu próximo, na vida do seu semelhante. Então nunca foi sobre materializar, nunca foi sobre materialidade, trazer à realidade o que eu tanto quero, mas sempre foi sobre trazer à realidade, dar luz, materialidade, o filho que eu sou, mas ainda não está evidente, mas ainda não está claro. Então a sua fé vai trazer luz a esse filho, a sua fé vai deixar visível as características do caráter de Deus, de Cristo Jesus. A sua fé vai tornar possível que as virtudes do Espírito Santo sejam operantes através de você. A fé que Deus comunicou a você, conferiu a você, vai te dar capacidade de manifestar o poder do Espírito Santo. Para isso Ele te deu a fé, para você conseguir romper barreira, para você conseguir vencer o seu pecado, para você conseguir adquirir a mente de Cristo, para você conseguir dar luz ao Filho de Deus que você é. Amém? Então a fé não é para mudar os meus quês,
E como? Mas a fé é para me transformar em um quem? Amém? A fé não é para mudar a sua circunstância. A fé é para transformar a sua mente, para te fazer apto na transformação, nos processos da vida cristã. Fé é para isso, irmão. É uma capacidade, não de extrair de Deus aquilo que eu quero que Ele faça por mim, mas para manifestar as virtudes que habitam em mim e ainda não estão visíveis na minha vida, ainda não estão evidentes na minha vida. Amém? Então por hoje é só esse curso de integração. E alguém tem alguma dúvida? Menos o pastor ali. Amém, queridos? Então que essa palavra possa transformar o nosso ser, o nosso coração, e que o Espírito Santo nos dê capacidade de cumpri-la. Se coloque de pé, vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra, e te pedimos que o teu Santo Espírito nos dê força, nos dê sabedoria, Pai. Nós cremos que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Nós cremos, ó Pai, que o amor é a base funcional das nossas relações. Nós cremos, Paizinho, que sem o Espírito Santo não tem como obedecer a tua palavra. Então nos ajuda, Espírito Santo, a sermos filhos obedientes na tua palavra. Nos ajude a cumprir os mandamentos que não estão fora de nós, mas que está dentro de nós, porque a tua palavra está escrita na tábua do nosso coração. Então nos dá força, Pai, para que nós possamos materializar o Filho que nós somos, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. E você diz amém.